Depois, no vídeo anterior, termos visto a importância do lugar, do espaço nas histórias, vamos hoje centrar-nos no tempo. Vamos hoje centrar-nos no tempo. E para isso, nada melhor do que começar com um conto deste livro que se chama 18 Dentes. E que diz assim: naquele dia, o pequeno crocodilo perdera 18 dentes. Deitou-se cedo, ansioso e feliz. Não podia deixar de pensar na fada dos dentes. De facto, este pequeno microconto começa logo com uma referência temporal. Diz, naquele dia. Aparece depois ainda uma segunda. Deitou-se cedo, ansioso e feliz. Ora, quando isto acontece num texto, quando isto acontece numa história, ainda que pequena como esta, que é um microconto, estamos diante daquilo que se chama o tempo cronológico, o tempo real. Porquê? Porque no texto há referências explícitas ao tempo. Naquele dia, deitou-se cedo. Podiam ser outras como naquele ano, às tantas horas da noite, ou às tantas horas da tarde, ou naquela manhã, ou no dia seguinte, ou algumas semanas depois. Todas estas pequenas indicações nos remetem, nos empurram para uma referência temporal explícita, para um dia, para uma hora, para uma tarde. Estamos, por isso, diante daquilo que chamamos um tempo cronológico. Mas o tempo pode também fugir para fora do relógio, para fora do calendário e ser um tempo psicológico, isto é, um tempo que ocorre dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. A este tempo chamamos tempo psicológico. E o melhor exemplo que eu conheço para falar disso é o de uma viagem com crianças. Pode ser uma viagem curta, uma viagem, imagina, entre duas cidades próximas, que demora cerca de meia hora. Mas mal entramos no carro, há algum tempo depois, logo as crianças perguntam: então, ainda falta muito? Quantos quilómetros faltam? Nunca mais chegamos. Porquê? Porque aquele tempo em que eles têm de estar ali parados, em que eles têm de estar ali como que agarrados à sua cadeira, é um tempo que lhes custa, é um tempo que chato, é um tempo em que se sentem obrigados. E por isso o tempo é um tempo psicológico. Ainda que a viagem demore apenas meia hora, para a consciência, para o entendimento e para a sua psicologia, aquela viagem é como se demorasse 3 horas. Porquê? Porque é um tempo difícil. Ao contrário, e recorro-me de outro exemplo, quando nós namoramos, quando nós estamos junto da pessoa que amamos e estamos abraçados e estamos envolvidos, o tempo parece que passa muito depressa. Estamos ali 3 horas, e já está na hora de irmos embora. Isto é o que chamamos o tempo psicológico. E nas histórias nós podemos trabalhar muito bem estes dois tempos. Aliás, por exemplo, há pequenas novelas, pequenos livros, em que toda a história se passa no prazo de um dia, ou no prazo de uma semana. Diríamos então que também estamos a falar, em certo sentido, nas histórias que construímos, também estamos a falar de um tempo cronológico, ou seja, nós podemos ler um livro com muitas páginas e lê-lo rapidamente, isto é, lê-lo com muito entusiasmo, e podemos ter um livro pequenino, uma história muito curta, mas ser muito chata e, portanto, demorar muito tempo a ler. Creio que ficou entendida esta diferenciação, esta distinção entre tempo cronológico ou real e tempo psicológico. Queria ainda fazer uma outra referência que tem a ver com o jogo que nós podemos fazer com o tempo nas histórias. Ou seja, nós podemos escrever uma história de modo sequencial, em que as horas e acontecimentos se sucedem uns aos outros. É, vamos dizer assim, uma história linear. Por exemplo, os contos tradicionais são bons exemplos de histórias cronológicas. Os acontecimentos sucedem-se de uma forma linear, de uma forma temporal, sem atropelos. Mas
nós, nas histórias que escrevemos, podemos fazer recurso de avanços e recuos no tempo. Tecnicamente chamam-se analepses e prolepses. Evitando aqui os termos, para não complicar, nós podemos, de facto, escrever histórias em que podemos jogar, brincar com o tempo. Quantas vezes nós vemos na televisão em que, naquelas séries policiais, em que o filme começa, por exemplo, com o momento do crime, e logo a seguir diz 24 horas antes, ou uma semana antes, ou 3 dias antes, ou seja, a história que nos é contada, e como nos é contada, é o episódio, o acontecimento, o facto final, é-nos apresentado em primeiro lugar. E depois é-nos apresentada toda a ação que nos leva até este lugar. Jogar com o tempo pode ser uma ótima forma de trabalhar também os exercícios de escrita com os nossos alunos. Eu sei que à primeira vista pode ser um exercício complicado, mas há uma maneira muito, muito simples de o fazer, que é, por exemplo, pegarmos num conto tradicional, num conto que não seja muito extenso, que habitualmente tem uma estrutura temporal linear, e nós dividirmos, separarmos as partes daquele conto e depois reorganizarmos as partes. Gostaste desta dica? Descobre outros vídeos e junta-te à nossa tribo, subscrevendo este canal do YouTube. E marca alguém nos comentários deste vídeo que sabes que precisa de ouvir. Um abraço e até breve.